que continuemos sempre a ter e pedir a Deus principalmente, que é Ele quem concede, se é graça, é Ele que concede, né, essa disposição de ofertar. Vamos ao momento da pregação da palavra, capítulo 18 do Evangelho de João. Abra aí a sua Bíblia. E hoje, uma breve sessão aqui, respeitando algumas quebras do texto. Verso 12 a 14, 3 versos apenas, porém temos bastante a falar aqui, né? Evangelho de João, capítulo 18, verso 12 a 14, primeira leitura na versão King James, diz o seguinte, amados. Então, o destacamento, o capitão e os oficiais dos judeus prenderam a Jesus e ataram-no e conduziram-no primeiramente a Anás, porque era o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Verso 14. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado os judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Até aqui. Vamos orar? Oremos. Senhor, nosso Deus, te louvamos pela sua palavra. Te louvamos, Deus, porque em cada versículo existe uma lição para nós. Seja ela exaltando ao nosso Cristo, seja ela nos exortando, seja ela nos reconduzindo, mas a sua palavra ela é viva, na inspiração que o Senhor deu aos teus servos. A inspiração que o Senhor concedeu a esses homens, para nós hoje, é vital. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Deus, pela sua revelação. E que ela seja eficaz em nossas vidas, nos ensinando cada vez mais. Gere a fé, Deus, nos impenitentes, em todos os chamamentos que tivermos aqui ao arrependimento. Que o Senhor, Deus, também fortaleça os cansados em Cristo. Que o Senhor, Deus, revitalize as nossas forças através da pregação da Tua palavra. Pois aqui está um meio de graça poderosíssimo, que deve ser utilizado, Deus, pelo Seu povo. Obrigado, Pai. É o que eu lhe peço para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, pois precisamos ouvir da sua palavra. Obrigado, Pai. Oramos assim, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, o título da minha mensagem aqui é o julgamento de Jesus. Então é logo o ato após a prisão de Cristo e a condução de Cristo para este julgamento. Então veremos aqui, amados, algum retrato ao qual João pretende nos passar. Estamos numa parte muito delicada, estamos aqui já nos poréns da crucificação. Então Cristo, saindo da ceia, a última ceia com os discípulos, ele se retira para o jardim do Getsêmani, e neste jardim, no vale, o ribeiro de Cedron, como está no verso 1 do verso 18, Judas, soldados romanos, os guardas do templo, todos eles se conduzem para prender a Cristo. E após efetuada a prisão, onde estamos, ele é conduzido para um interrogatório. Então aqui é a primeira parte que veremos do julgamento de Cristo. Depois isso irá discorrer principalmente dos versos 19 em diante. Porém, dos versos 15 a 18, que pretendo trazer semana que vem, é a parte onde Pedro nega a Cristo. Então estamos num momento, numa narrativa aqui, que ela é crítica. Ela é dura para nós. Porque vemos um grande homem de Deus negando a Cristo. E também vemos o nosso mestre nas mãos de homens maldosos, odiosos, que nada têm em comum com a nossa fé. Mas sabemos, acima disso, que a intenção de João é sempre retratar Jesus como soberano, como aquele que está no controle de todas as coisas. Você percebe a intenção de João em exaltar a Cristo, desde o início da sua narração, da sua narrativa aqui neste Evangelho. Você vê no prólogo ele destacando, por exemplo, Jesus como Filho de Deus. Você vê ele falando que Cristo tem comunhão íntima, o prostonteon estava face a face com Deus, uma comunhão íntima, no capítulo 1, verso 2. João também exalta a autoexistência de Cristo, como ele é criador.
o Verbo que se fez carne. João Batista vem também sendo narrado por esse evangelista como o maior homem que viveu até seu tempo, reconhecendo que Jesus era superior a ele. O foco de João é sempre retratar, inclusive nesses momentos de crise, exaltar a Cristo. E a grande dificuldade para nós é olhar para esses poucos versos e conseguir exaltar a Cristo. Foi um texto difícil de eu trabalhar, irmãos, eu confesso aos irmãos. Porque a primeiro momento você lê esses 3 versos, o que vai sair daqui, né? O que eu vou tirar daqui desses 3 versos? Mas João, ele mantém o seu propósito do início ao fim. Os pontos que ele narra, cada versículo esteja certo, é para se exaltar a Cristo. Estamos com essa tarefa aqui hoje, amados, de entender esse texto e oferecer essa exaltação ao nosso Senhor. Mesmo em seu relato sobre Jesus, numa traição e prisão, João retrata Jesus com dignidade. Ele não perde a sua dignidade. Ele destaca a sua coragem, ele destaca o seu completo domínio da situação. A presente passagem encontra, aqui, amados, encontramos o Senhor Jesus sob custódia, amarrado, preso, e sendo levados a um pré-julgamento. Mas mesmo em tais circunstâncias aparentemente degradantes, amados, João o exalta. E nós temos que começar a entender que os evangelhos, a palavra de Deus, tem sempre esse propósito, irmãos. E nós não devemos apenas encarar os fatos negativos como degradantes ou como incômodos para nós, mas não olhar para isso e falar, isso é para a glória de Deus. Tudo o que está acontecendo é para a glória de Deus. E ter uma ótica diferente sobre o texto. Mas, amados, Jesus, estando indo para um julgamento, eu tenho que trazer o entendimento dos irmãos nessa introdução de como ocorria, qual é a prescrição judaica, bíblica, sobre um julgamento. Porque nós sabemos, amados, que Israel ele foi construído sobre uma teocracia. O que é uma teocracia? É a lei de Deus imposta sobre um povo, regendo um povo. As normas, as leis da sociedade eram as leis bíblicas. Uma teocracia. Então, amados, todo o sistema de julgamento aqui com Cristo deve-se seguir algo característico de um povo judeu. Porque Cristo está sendo encaminhado aqui para um sumo sacerdote. Para alguém que é participante de um sinédrio. Para alguém que tem uma certa autoridade sobre o povo. Mas tudo que esses homens fazem, segundo eles, deve seguir os preceitos bíblicos. Então, amados, o livro de Deuteronômio é muito característico para nós entendermos isso, porque ele contém uma instrução final de Moisés aos israelitas, quando eles se preparam para entrar na terra prometida, o local onde Israel se instalou, onde Josué distribuiu entre as tribos as terras. E Deus forneceu a eles instruções através de Moisés. E seu tema principal é inconfundivelmente claro. Se as pessoas responderem ao Senhor Deus em amor e obediência, elas iriam experimentar a sua bênção. Mas se não fizessem, receberiam o seu julgamento. É o famoso obedeça e viva, ou desobedeça e morra. Então, amados, tudo foi feito para que houvesse uma manutenção, uma ordem. E como eles conquistaram Canaã e estabeleceram a sua nova nação, eles precisavam lembrar que somente seguindo os estatutos de Deus. E isso é muito importante, irmão, ter em mente, olhando para o julgamento de Cristo, que eles deveriam seguir os estatutos de Deus, que regiam todas as normas. Deuteronômio 16, verso 18 a 20, amados, perceba. Nomeiem juízes. É a ordem de Deus para esta nação. Nomeiem juízes e oficiais para cada uma das suas tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, para que eles julguem o povo com justiça. Jesus está indo para um tribunal desse. Jesus Cristo está indo sobre aquilo que ele próprio instituiu. Continua o texto. Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Sigam
única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Essa era a instrução de Deus. O povo tomando, instituindo então uma nação, esse povo deveria seguir isto, a justiça, sem parcialidade, sem suborno. E na época do ministério de Jesus, no primeiro século, o povo tinha já se instalado e todo esse sistema já tinha se desenvolvido, se sofisticado, um sistema de jurisprudência, com base nos princípios enunciados na lei mosaica, que acabamos de ler. Eles se orgulhavam da manutenção desses princípios, e principalmente de uma sociedade justa, equitativa, imposta por um sistema tribunal com juízes. É daí que se formou, então, o que nós conhecemos na palavra de Deus como sinédrio. Tá? O sinédrio, o que é o sinédrio? Vem da palavra grega sunedrion. E o que significa? Sentados juntos. Então, quando eu penso no sinédrio, eu penso em homens sentados para julgar a causa do povo. Um conselho local, um tribunal, e Cristo passará por esse tribunal, como nós sabemos. Então, amados, era estabelecido o sinédrio em qualquer cidade com pelo menos 120 homens, que eram chefes de família. Cada município conhecido como um sinédrio, tinha um sinédrio. Estes conselhos locais foram compostos por 23 homens, muitas vezes retiradas da liderança da sinagoga. Um número ímpar, para que sempre que eles votassem, não houvesse o quê? Empate. Então era um número ímpar. Então o sinédrio não é a sinagoga. O sinédrio é o local para se julgar as pessoas, para resolver as causas. E geralmente composta por 23 homens. Só que, amado, existe algo que começou a surgir. Política, domínios e um sistema governamental de Roma que entrou no meio disso. Um princípio romano, se você estudar, amados, um princípio romano de conquista de um território era sempre manter a religião intacta. Eles não mexiam com a religião justamente para utilizar a religião deles como um meio de domínio do povo. Tanto que eles tinham uma religião politeísta, vários deuses. Eles não se preocupavam em aderir mais um deus, ou apenas mantê-lo. Mas eles olhavam para a população ou a região e falavam, não mexam com a religião deles. Logo, o sinédrio se tornou um ponto estratégico de domínio. O grande sinédrio, na época de Cristo, havia se tornado contaminado, tanto religiosamente quanto politicamente. O que acontecia ali, amados, para manchar isto? Algo, como vimos, que deveria permanecer justo. Algo sem parcialidade. Nós vemos nepotismo, proeminência social, considerações políticas, incluindo interesses egoístas de Herodes e os romanos. Fortemente influenciado, que foi nomeado para o conselho, incluindo os que preencheram o papel de sumo sacerdote. E veremos essa função aqui no texto. Nesta época de Cristo, quem elegia o sumo sacerdote era o próprio governador romano. Não vinha mais de uma linhagem apenas piedosa, de homens consagrados a Deus, a tribo de Levi. Tudo bem, isso em certo aspecto foi mantido, mas quem nomeava, quem dava o aval, pode ser esse ou não, era o governador romano. E nisso vinha interesses. Quem que eu vou deixar? Alguém que vai contra os meus interesses ou alguém que me ajude a dominar e a controlar o povo? Amados, essa é a sujeira do sinédrio. Um sistema que era para ser um sistema de proteção acaba se tornando um sistema egoísta, buscando os próprios meios e fins. O sistema legal judaico, desde os acusados até mesmo os julgamentos, amados, deveriam seguir preceitos, normas. Existiam, amados, essas normas para a proteção do julgamento público realizado durante o dia.
uma oportunidade adequada, amados, para fazer uma defesa, deveria ter uma defesa. E, amados, veja como Deus foi perfeito. Primeiramente, instituindo isso como um caráter moral da lei. Êxodo 20:16, está no Decálogo. Olha só, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E Deuteronômio 19, nós temos no verso 16 a 19 também, o crime do perjúrio, ou seja, do falso testemunho. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, veja só o que está prescrito. Os dois envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor, diante dos sacerdotes e juízes, que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, deem a punição que ele planejava para o seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. Por que eu estou trazendo isso para os irmãos? Porque os preceitos bíblicos são perfeitos. As ordenanças bíblicas é justamente para a preservação de um povo. E eu quero que os irmãos, a partir deste momento que nós começaremos a analisar todo o sistema judiciário que foi empregado contra Cristo, se ele seguiu isso. Se eles seguiram essas normas. Então, amados, quem acusasse e fosse levantado que aquilo era uma falsa acusação, ele teria que sofrer as penas. E Cristo foi acusado falsamente? Quantas acusações Cristo sofreu? Calado, sem dizer uma só palavra. E se eles fossem realmente fiéis ao que Deus instituiu, então, amados, eles deveriam ser punidos. Mas claro que tudo está dentro do propósito divino, da crucificação, o plano redentivo de Cristo. Mas o que eu quero destacar, amados, é que o homem, quando com as suas intenções odiosas contra o cristianismo, ele está pronto para descartar qualquer preceito divino. Ele está pronto para deixar de lado aquilo que é santo, para colocar os seus interesses acima da palavra de Deus. E além disso, aquele que acusasse alguém, e em casos em que a pena de morte fosse promulgada, as pessoas que protestavam contra o acusado tinham que infligir os primeiros golpes da execução. Desde a forma judaica da pena capital, que foi o apedrejamento. E você constata isso em Atos, com Estevão, quando ele é apedrejado. Então, os acusadores, eles tinham que ser os primeiros a atacarem as pedras. E, amados, não só isso. Existia um tempo entre o julgamento e a acusação. Se você levantasse uma acusação contra alguém, aquilo teria que ser julgado durante o dia. Teria-se um tempo para se levantar testemunhas, como prescrito, averiguar os casos, para depois promulgar uma sentença. Você já começa a perceber que Cristo foi encaminhado aqui à noite para a casa de um sumo sacerdote, para se começar as acusações. Então, amados, se entende que existe um dia entre o anúncio e a pena. Em casos de pena capital, a lei judaica determinou que um dia inteiro deve passar entre o anúncio do veredito de culpado à realização de uma sentença de morte. Durante esse período decorrido, os membros da corte eram obrigados a jejuar, tendo tempo para refletir com seriedade sobre o veredito que tinham dado. Quando operado de acordo com as suas regras e regulamentos, o sistema judaico e a jurisprudência foi misericordiosa e justo, mas no julgamento de Jesus o Sinédrio ignorou os próprios estatutos. E para isso agora vamos entrar no texto e começar a ver as minúcias do que aconteceu com o nosso Salvador Jesus Cristo. Verso 12 vai dizer o seguinte: então a corte e o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o maniataram.
A versão King James vai estar atar, né? Amarrar, maniatar. Então a primeira coisa que observamos no texto é que a corte, o comandante e os guardas judeus prenderam Jesus. Lembra que eu disse aos irmãos que existia uma torre próxima ao templo, onde os soldados romanos, eles ficavam ali guarnecidos, justamente porque qual é o contexto aqui da época? Qual é o contexto do momento aqui? É a semana do quê? Da Páscoa. A Páscoa acontecia o quê? Toda Israel se reunia num só local para adoração. Então, Jerusalém estava cheia. E eles tinham um grande medo, um receio de ocorrer algum tipo de rebelião. Então, o comando de guarda aqui era um comando espesso, um comando robusto. Tanto que, quando vemos a palavra comandante aqui no grego, vem da palavra shiriash, que significa comandante de 1000 soldados. O comandante que está sendo especificado aqui por João era um comandante de 1000 soldados. Então eu disse aos irmãos que essa corte, essa torre, tinha ali entre 600 e 1000 homens, mas, amados, pela especificação aqui da palavra bíblica, poderia sim até mesmo passar de 1000 pessoas perseguindo Cristo. E finalmente o destacamento de soldados, guardas do templo, entram em ação. O homem que, ao que tudo indica, estava no comando de uma companhia inteira, não apenas de alguns soldados. Agora é mencionado pela primeira vez no texto. Ele era um vulgo quiriarca, e literalmente comandante de 1000. Mas o termo é usado aqui no sentido, amado, secundário, para indicar o tribuno militar romano, que era o líder do destacamento. Um potencial aqui, amados, alarmante. Perceba, os guardas dos judeus, membros da força policial do templo, foram também acompanhados por alguns dos seus superiores. Não eram apenas os soldados, vai lá e prende, os superiores acompanharam. Eles queriam ter certeza de que Cristo fosse preso. Você percebe o acompanhamento desses superiores em Lucas 22, 52. Tá? Se você conseguir pôr aí, Rodrigo, pode pôr. A presença de oficiais de alta patente revela o quê? O potencial explosivo da situação. Ambos os romanos e os judeus temiam que prender Jesus poderiam desencadear uma revolta pelas multidões. Cristo era uma pessoa popular. Pelos milagres, pelos seus ensinos. Todos ficavam admirados. Todos queriam segui-los. Muitos queriam segui-los. Então, amados, por que a presença dos comandantes? Por que uma alta corte acompanhando inúmeros soldados? Justamente pela preocupação, pelo potencial alarmante de uma revolta. Então Cristo, amados, para eles, poderia sim ser um rebelde. Mas, amados, perceba algo. Ao olhar o texto, e João destacando aqui as autoridades, acompanhando esses soldados no aprisionamento de Cristo, me levou a pensar uma coisa. Me veio à mente um texto, Romanos 13, verso 1 e 2. Onde Paulo vai dizer: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem, inclusive essas aqui, foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Ele é o Logos. Quem estamos aqui vendo sendo preso é o próprio Deus. O Logos. Aquele que instituiu cada uma dessas autoridades aqui que estão o prendendo. O que isso destaca? A providência divina, quando eu vejo textos como esse, me faz temer a Deus. Me faz temer a Deus. As autoridades investidas de rejeição, ódio pelo Salvador Jesus Cristo. Mesmo diante de 2 demonstrações de poder. Queda dos soldados e cura a orelha do soldado Malco. Continuam suas perseguições. Mas nós vemos um total controle da situação, destacado aqui por João.
Esses comandantes eram líderes e autoridades. E quem as instituiu? O próprio Cristo. Sua própria instituição agindo em benefício de um plano redentivo. Tudo aqui, amados, sobre o total controle. Certamente Cristo olhava para esses homens, como disse a Pilatos: você só tem algum poder sobre mim, porque Deus lhe conferiu. Ao mesmo tempo, isso não deve nos constranger. Porque a maior autoridade presente aqui não eram esses homens, mas sim o próprio Criador. Mas eu destaco, amados, a atitude voluntária e submissa ao plano redentivo de Cristo. Esses homens com intenções pecaminosas, odiosas, sendo infinitamente inferiores ao próprio Cristo, Cristo simplesmente oferece suas mãos para serem amarradas. E Cristo simplesmente segue obedientemente a essas autoridades. E o texto é muito claro, que essas autoridades prenderam a Jesus e o maniataram. A sua ordem, alguns soldados, prendam Jesus. O verbo empregado, amados, é um termo técnico para indicar uma prisão oficial. Qual o termo? Esse termo prenderam vem da palavra grega silambano, que significa tornar como um prisioneiro. Uma ordem, traz a ideia de algo técnico, uma prisão oficial. É mais ou menos quando vem um oficial de justiça na sua porta com um mandato. É quando vem a polícia com um mandato para te prender. É algo oficial que está acontecendo aqui. O que isso nos traz a ideia? De que tudo o que gira em torno de Cristo, na sua prisão, no seu interrogatório, foi algo que já foi instituído pelas autoridades. Algo que já foi planejado. Algo que já foi ordenado. E ao fazer isso, eles de fato se apoderam dele e o amarram. E aquele que tinha que vir ao mundo, e olha que interessante isso, aquele que veio ao mundo para trazer liberdade, a parte, amado, de quem a liberdade é absolutamente impossível, porque sem Cristo ninguém é livre, ele foi amarrado. Entretanto, ele foi amarrado a fim de que pudéssemos ser livres dos nossos pecados. Jesus se deixa ser amarrado, irmãos. A palavra maniataram aqui vem do grego deo e significa amarrar, fixar com correntes. É algemar. Se fosse hoje, seriam algemas. Cristo, o que quebra cadeias, o que quebra as correntes, o que solta, o que nos dá liberdade do pecado, ele está se prendendo. Ele está se oferecendo a uma prisão. Aquele que em Apocalipse diz que tem as chaves, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Aquele que tem a liberdade absoluta, como um rei absoluto, está se colocando sobre a prisão. E para que servem essas algemas? Essas correntes ou cordas, como você quiser. Essas algemas e essas cordas representam a minha liberdade e a sua liberdade, irmão. É esta prisão, é esta voluntariedade de um Deus supremo, soberano, santo, 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 se colocar nas mãos imundas de autoridades pecaminosas, para que eu e você hoje tenhamos liberdade em Cristo. Essas são as algemas que estão aqui. Essa é, amados, a nossa liberdade. O que eu olho para o texto de uma forma prejudicial a Cristo, ao mesmo tempo deve gerar no meu coração uma grande alegria. Deve gerar em mim, você que crê em Cristo, a consciência de que esse manietar aqui é o que realmente me libertou. Louvado seja Deus por isso. Tendo sido preso, Jesus, os oficiais o amarraram
E isso provavelmente, amados, era um padrão com os prisioneiros. Mas sugere esse significado profundo, assim como Isaac. Olha que lindo, amados. E os sacrifícios do Antigo Testamento estavam vinculados ao altar. Assim também era o Cordeiro de Deus. Eu quero que você agora resgate, chegaremos um dia, né? Em Gênesis 22, verso 9 e 10. Olha esse relato de Moisés. Quero que você enxergue a tipologia disso aqui. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Isaque foi amarrado. E Hebreus vai dizer, amados, para nós que Abraão só fez isso porque ele cria verdadeiramente no Deus da ressurreição. Isaque foi amarrado e colocado sobre o altar, e nosso Cristo está sendo amarrado, aprisionado e será colocado sobre o altar. Sabe qual é o nosso altar, irmãos? A cruz. A cruz. Cristo. Eu sempre digo isso aos irmãos, mas olhar para quem é que está sendo amarrado aqui para mim é algo extremamente incômodo. Por que incômodo? Como assim, pastor? O senhor não se alegra com isso? Não, amados. Mas me constrange ver isso. Me constrange ao nível de ver a superioridade de Cristo já demonstrada quando ele disse, eu sou aqueles homens caíram. Ele já demonstrou a sua superioridade. Ele já demonstrou quem ele é ao curar a orelha daquele soldado. E esses homens, autoridades aqui, se comparadas a Cristo, não são nada. Não são nada. Mas para que haja uma obediência. Para que eu e você sejamos salvos. Cristo se coloca voluntariamente sobre uma situação degradante. Às vezes eu falo que deveria ser difícil andar com Judas. Só de andar, só de estar presente com Judas. Imagine isso aqui. Imagine isso aqui. Para Cristo. E saber, por que constrange? Porque eu sei que isso é para aqueles que creem. Isso é para benefício não dele, de Cristo. Porque ele é Deus exaltado e sempre foi e sempre será. Ele não precisa do meu louvor, do seu louvor, da nossa adoração. Ele não precisa. Ele é a fonte de toda adoração. Mas ele se preocupa, como o salmista Davi, no Salmo 8, diz, o que é o homem para que se preocupe com ele? É justamente esse o pensamento que vem sobre essa situação. Aí você pode se perguntar, para que serviu a derrubada dos soldados então? Parece incoerente, não parece? Em um momento ele derruba os soldados e agora ele se deixa ser preso. São duas situações aqui na narrativa de João que parece que não se encaixam. Mas se encaixam, irmãos. A demonstração do poder divino era vantajosa em dois aspectos, pelo menos. Primeiro, serve para remover o escândalo, a saber, para que não concluamos que Cristo desistiu por uma fraqueza. Fala, tudo bem, me leve. Não, não é isso. E segundo, para provar que sua morte ela foi totalmente voluntária. Isso é muito importante para mim e para você saber que tudo que está ocorrendo diante dos nossos olhos é de forma voluntária. Serviu também, como eu já disse, para mostrar a dureza dos corações. Incrivelmente, os soldados, os policiais do templo, as autoridades aqui presentes, eles agiram como se nada tivesse acontecido. E mecanicamente, realizando as suas ordens, prenderam. Sua estupidez, teimosia, ilustra graficamente o terrível poder do pecado e de Satanás, para cegar as mentes e endurecer os corações dos não regenerados. É incrível o que estamos vendo aqui. Mesmo diante de duas demonstrações de pleno poder, esses homens agem de forma a desconsiderarem qualquer atuação poderosa de Cristo. O poder da cegueira sobre o ser humano
ele é de um nível incrível que às vezes eu fico abismado. E isso já aconteceu aqui com alguns irmãos, como eu já disse, de colocar um texto aqui no curso de gramática, a pessoa olhar para o texto e não conseguir ler. Mas está aí! Não, eu não consigo! Na verdade não é que não consegue, é que não quer. Rejeita. Sabe que está lá, você pensa, não é possível, será que é só eu que estou vendo? Você começa a questionar se você está vendo coisas demais. Mas não! Elas não conseguem. Aqui está um exemplo da cegueira espiritual das pessoas, que guiadas pelos seus sentimentos egoístas, rejeitam deliberadamente a palavra de Deus. E o verso 3 continua. E conduziram-no primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Então, João aqui introduz uma figura, duas, né? Mas primeiro Anás. Conduziram-no primeiramente a Anás. Quem é Anás? Amados, após prenderem Jesus, o levaram a Anás. E esta audiência, pelo que tudo indica, uma audiência preliminar, isso é gravado, é narrado apenas por João. Se você consultar os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, você não vai encontrar essa cena dele sendo levado a Anás. Então, amados, este encontro, esta condução, ela marca a primeira das 3 fases do julgamento de Cristo. A segunda fase foi diante de Caifás e ao Sinédrio. E o terceiro, amados, depois do nascer do sol, na manhã seguinte, as autoridades confirmaram a decisão tomada na audiência anterior. Então aqui nós estamos vendo o primeiro passo da audiência de Cristo. Então, amados, o julgamento civil depois de Cristo, porque isso é uma audiência com as autoridades religiosas. Depois teremos um julgamento civil do Senhor. E primeiramente, quem é o governante? Qual governante irá julgar? Pilatos, inicialmente. Depois passará por Herodes, porque Jesus é da Galileia. Então, como sendo de uma outra região, Herodes, que era o comandante, o governante daquela região, teria que julgá-lo. Mas ele volta para Pilatos novamente. Então, o julgamento civil perante os romanos acontece também em 3 etapas. Quem é esse homem, Anás? Embora, como diz o texto, amados, né, o sacerdote era Caifás e não ele, não cita que ele era o sumo sacerdote, e realmente não era. Ele não ocupava nenhum cargo neste momento aqui. Anás, porém, amados, era uma figura poderosa na hierarquia judaica. Ele tinha sido sumo sacerdote de 15 a.C., ano 15, até o ano 6º depois de Cristo. E quando ele foi afastado do cargo por Valério Grato, predecessor de Pilatos, então o governante da região da Judéia, ele instituiu o seu próprio sumo sacerdote. Então Valério Grato colocou Anás como grande sumo sacerdote, e depois Pilatos o tirou e colocou Caifás. Então, amados, o título de Anás, no entanto, não era de mera cortesia. Ele é introduzido no texto, não é à toa. Eles levam até Anás porque Anás tem uma certa autoridade ainda. Ele precisa ser consultado também. E quando eu comecei a pesquisar a vida desse homem, eu comecei a descobrir coisas que eu não fazia nem ideia. Porque existem livros que eu não li ainda, e acho que nem vou ler. Amados, Anás era um homem responsável em grande escala pelas ações do Sinédrio judaico. Alguém mais poderia ser oficial encarregado do Sinédrio, mas Anás era o homem que deliberava. As decisões ainda passavam por este homem citado por João. A ponto, amados, desse homem ser um homem orgulhoso, porque um poder que trazia para ele orgulho, ambições, e notoriamente ganancioso. Com base em quê? Amados, evidentemente, uma fonte significativa de renda que vinha para as concessões do templo, nós sabemos que era através dos recursos obtidos pelos publicanos, os cobradores de impostos. Mas não só isso. Vocês devem se lembrar que era cobrado algumas taxas no templo. Se vocês forem lá em João capítulo 2, verso 14, vocês vão se lembrar que Jesus vira as mesas dos cambistas. Correto?
Anás era uma dessas pessoas por detrás desse sistema de câmbio. Anás também lucrava com as taxas cobradas com os cambistas em troca de moeda estrangeira para o dinheiro judeu. Porque qual era a sistemática na época? Você poderia só trazer oferta no templo judeu com moeda judia. Porém, tinha o quê? A moeda com a impressão de César. Então era necessário você fazer o câmbio. Só que o câmbio não era justo. O câmbio tinha taxas absurdas. Ou seja, Anás, como um desses responsáveis aqui do sistema de câmbio, ele colocava essas taxas abusivas para se enriquecer. E tudo isso em um ato de adoração. Tanto a ponto de Cristo falar que transformaram a casa de oração no quê? Covil de ladrões. Sabe quem era o principal ladrão? Anás. Anás. Amados, o livro chamado do autor Alfred Edersheim, que fala a vida e o tempo do Messias, ele ilustra justamente essa questão de Anás. Este livro ele vai tratar sobre as coisas que ocorreram em torno, as circunstâncias ao entorno do ministério de Cristo. E Anás aqui, ele é esboçado, ele é narrado por esse autor. A ponto, amados, veja só, que não só esta fonte, mas também o Talmud declara, uma das frases no Talmud: ai da família de Anás, ai dos que sibilam como serpente. Provavelmente os cochichos de Anás e dos membros da sua família, buscando subornar e influenciar os juízes. Existia, amados, um nome dado a tudo essa questão do câmbio e do suborno. Começaram a chamar essas mesas, esses locais de Bazar de Anás, na época. O Bazar de Anás. Aí o judeu olhava, é ali onde eu venho com um pouco e saio com nada. Tiram tudo que eu tenho. Estou vindo aqui adorar o meu Deus, ofertar de coração, mas o Bazar de Anás vai tomar tudo que eu tenho. E certamente, olhando para todo esse contexto histórico, como que Anás observava e enxergava Jesus Cristo? Como você acha que Anás se comportava ou tinha sentimentos para com Jesus? Quais eram os sentimentos? Aquele que chegou na mesa de câmbio virou tudo. Aquele que falou, o que vocês estão fazendo? E Jesus fez isso 2 vezes, tá? 2 vezes. A primeira em João capítulo 2, você observa. E depois você observa em Mateus capítulo 21. Porque são em contextos diferentes. 2 vezes ele expulsa os cambistas do templo. Quem era por detrás, a mente por detrás disso? Anás. O que Anás sentia por Cristo? Ódio. A quem que estão levando primeiramente? Jesus? A Anás. Talvez ele tivesse Jesus como o pior ser humano. Talvez ele olhasse para Jesus de uma maneira odiosa e queria ser o primeiro a tripudiar sobre a captura deste perturbador galileu. Vocês começam a perceber que toda a lei que Deus deu para um sistema judicial está sendo totalmente abolido, está sendo totalmente conduzido por intenções próprias. Colocando as pessoas, é como se os meus perseguidores falavam, vamos prender o André, vamos levar ele primeiro a quem? Mas aquele que odeia ele tanto, leva primeiro para ele. Ou você também. É isso que está acontecendo. E outra coisa, lembra que eu falei que o sistema do Sinédrio acabou sendo tomado por um nepotismo também e outros interesses? João cita, pois era sogro de Caifás. Anás era sogro de Caifás. E João acrescenta que Anás, então, tinha um parentesco. Ele simplesmente dá a razão pela qual Jesus foi levado perante Anás. Isto é, porque ele era o sogro e permanecia com estreita conexão com o sistema de jurisprudência de Israel. E, no caso, Jerusalém. Isso é seguido por uma observação aqui, amados, parentética. Ou seja, pois era sogro de Caifás, é como se fosse um parênteses aqui que João coloca. Que o leitor não comece a pensar, amados,
que isso aqui está perdido. Não, Caifás aqui ele está conduzindo as coisas meticulosamente. Em caráter, Caifás e Anás, eles agiram da mesma forma, eles eram gêmeos. Dessa maneira, Anás, Jesus, poderia esperar o mesmo tipo de tratamento que receberia do genro. Então é aquela história, né? Para o meu inimigo, eu consigo um monte de aliado. E aqui, amados, eles têm o mesmo interesse, os mesmos pensamentos. Existe uma comunhão ferrenha entre os filhos do diabo. Que Anás faça um exame preliminar no caso de Jesus. E provavelmente seria capaz de dar uns bons. Amados, enquanto isso, haveria uma oportunidade de reunir os membros do Sinédrio, tantos quantos pudessem ser reunidos àquela hora da noite. Os outros evangelistas omitem essa circunstância, porque ela não afeta muito a substância da narrativa, pois nada se faz ali que fosse digno de registro. Mas, amados, talvez a conveniência do lugar os induzisse a prender a Cristo na casa de Anás. Eles queriam pareceres favoráveis. Então, amados, a primeira coisa que devemos saber dentro das leis judaicas é que um sinédrio, ele nunca gera as acusações. Vocês viram no texto que as acusações têm que vir do próprio povo. O sinédrio está lá com o caráter apenas de julgar. É aquela grande história, como nós já vimos aqui no Brasil, do próprio órgão STF oferecer a acusação, ele julgar e fazer todo o trâmite. Está errado, não pode. Nem mesmo no sistema gerado por Deus. Eles estão aqui gerando as provas. Eles estão gerando as acusações. E tudo de noite. À noite. O que deveria ocorrer de dia, com testemunhas, as claras, está sendo aqui fabricado. Então, amado, de acordo com a lei judaica, o Sinédrio não foi autorizado a iniciar acusações. Eles só poderiam investigar e julgar os casos que lhes foram apresentados. Por quê? Porque não dá para você ser justo numa condição dessa. Tem aqui conflito de interesses. Como é que eu acuso e eu julgo? Isso é um princípio, até mesmo não direito. Você pergunta aí para Maria, para Laura, que estudam direito, isso é proibido. Até mesmo nas nossas leis. Mas, quando é para se perseguir o Filho de Deus, ou os eleitos, não existem regras. Não existem regras. E Caifás é relatado aqui por João como sumo sacerdote naquele ano. Então, amado, sua intenção aqui não é dizer que o ofício do sumo sacerdote era anual. Não. Como muitos fazem, né? Mas Caifás era o sumo sacerdote naquele ano, mediante a injunção da lei. E esta honra era perpétua, como acontece com Anás. Em Números 35, 25, você percebe que o título de sumo sacerdote acompanha a pessoa até o final da sua vida. E eles, amados, eram instituídos pelos governadores romanos. Existia essa inferência. Mas, amados, pense comigo. O homem que não tem culpa, o homem que andou em perfeita obediência à lei de Deus, sendo colocado diante desses crápulas, e eles acusando a Cristo. É certo que isso aqui, amados, é uma preparação para todo interrogatório que veremos, e você verá que Cristo não oferece uma só palavra. Eles acusam, eles apontam, e Cristo permanece quieto. Nenhuma acusação oficial ainda não tinha sido feita contra Cristo. Nem teve qualquer evidência crível de violação. Tanto que ele pergunta, eu estava no templo, por que vocês não me prenderam lá? Né? Se eu fosse um rebelde, sabendo que precisava para acusá-los antes que pudessem condená-lo. Os principais sacerdotes, todo o conselho continuou a tentar, a obter algum testemunho contra Jesus e colocá-lo à morte. Por isso essas reuniões secretas. Por isso essas fabricações de provas. A ilegitimidade do julgamento de Cristo é visível. Marcos, nessa sessão, foca na segunda parte do julgamento judeu.
quando Jesus foi injustamente condenado por Caifás e ao Sinédrio. Tudo o que aconteceu naquela noite foi um erro judicial, em clara violação da lei mosaica. O julgamento de Jesus aconteceu em privado, à noite, longe do templo, em poucas horas antes da Páscoa. Amados, isso é noite de sexta-feira. O que era para um judeu estar fazendo na semana pascual? Se preparando para celebrar a Páscoa. Esses homens descartam até mesmo algo que para um judeu era sacro. Esses homens descartam até mesmo a Páscoa para fornecer um julgamento ilegítimo. Aí você pensa, Cristo sendo Deus, só a presença de Cristo aqui para nós já é um grande absurdo. E sendo julgado de uma forma ilegal contra a sua própria lei. Esses homens, amados, certamente estão incorrendo no maior erro de suas vidas. Tudo aconteceu no privado, à noite, longe do templo, poucas horas antes da Páscoa. Seus inimigos trouxeram acusações sem testemunhas credíveis. Não deu oportunidade para uma defesa adequada. Cristo teve alguma defesa? Não teve, irmãos. Pronunciou um veredito ilegítimo, procurou a execução imediata, tudo no mesmo dia. Jesus já era culpado antes de ser ouvido, amados. Depois de ter sido preso no jardim do Getsêmani, muito antes do amanhecer, Jesus foi levado na escuridão para ser julgado na casa do sumo sacerdote. Não foi nem no sinédrio, foi na casa. Um veredito de culpado já havia sido determinado antes do início do julgamento. Que sujeira. Isso me faz lembrar, amados. Lembra que eu disse aos irmãos que temos que olhar para o texto e exaltar a Cristo? Isaías 53, verso 7. Um sistema corrompido, injusto, cheio de mentiras, pretensões egoístas. Esse é o meio em que Jesus foi levado, amarrado, e sem dar uma só palavra. Que triste realidade imaginar o Deus Santo na presença desses crápulas, amados. Que afronta, que peso Cristo teve que enfrentar em nosso lugar. É a ovelha diante dos tosqueadores, é o que o profeta Isaías diz. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores, esses homens aqui são tosqueadores, fica calada, ele não abriu a sua boca. O controle de Cristo sobre a situação é justamente o que o profeta Isaías informa. É o que lemos a todo momento que vamos aqui celebrar a ceia. Porque isso faz parte da nossa comunhão. As aflições, a perseguição, o que o nosso Redentor sofreu, a sua pena é a nossa liberdade. Aquele que conduz, aquele que é o caminho está sendo conduzido por homens maus, sujos, para que eu e você encontremos o caminho da verdade. E verso 14 e último, amados. Ora, Caifás era quem aconselhara os judeus que convinha morrer um homem pelo povo. João cirurgicamente acrescenta o verso 14. Ele fala que este homem, este mesmo, que está aqui produzindo provas, este homem mau, este homem cheio de intenções maléficas, era quem aconselhara os judeus que convinha morrer um homem pelo povo. Onde está isso? Volta aí na sua Bíblia no capítulo 11. Vocês vão lembrar do que João está falando aqui. Verso 47 ao 50, veja o que diz aqui, amados. Então reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em conselho, dizendo: o que faremos? Pois este homem faz muitos milagres. Verso 48. Se o deixarmos assim sozinho, todos os homens crerão nele. E virão os romanos, olha a preocupação deles, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Verso 49, olha ele aí.
E um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós não entendeis nada. Virou para o próprio conselho: vocês não entendem nada. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. E o 51 é importante. Ora, João diz, isso não disse ele por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. O que João tem por intenção a destacar isso mais uma vez? O que João quer nos mostrar? O controle absoluto de Cristo. Veja, amados, ora Caifás era quem aconselhara os judeus. A intenção dessa observação aqui, amados, mais um parênteses que João faz, é esta. Caifás já estava tramando a morte de Cristo por um longo tempo. Seu sogro, o poder de fato por detrás do trono, cooperaria entusiasticamente, com vontade, com energia. E na verdade ele pode até ter sido o instigador. Amados, quando o João acrescenta que convinha morrer um homem pelo povo, resgatando o pensamento do capítulo 11, o evangelista reitera a opinião de Caifás, a qual observamos: pois Deus usou a boca imunda de um homem ímpio, traiçoeiro, um sumo sacerdote, para pronunciar uma predição, justamente como ele guiou a língua do profeta Balaão, contrariando sua vontade, para que ele se visse constrangido a abençoar o povo. Ainda que ele realmente queria, o que ele queria era realmente amaldiçoá-lo, com o fim de conquistar o favor do rei Balaque. Aqui, Caifás está agindo igualmente a Balaão. Ele está trazendo uma condenação, está pronunciando que um morreria por nós. A nação, amados, aqui é a igreja do Senhor. Somos nós também. Aqui, amados, vem alguns ensinos também, até mesmo pelos dons carismáticos que nós vemos hoje em dia. As igrejas aí que dão valor, vou lá no culto da profecia, vou lá no culto de fulano, porque ele vai dizer algo sobre minha vida. Olha só, Caifás profetizou. Balaão profetizou. O que eu fico? Eu fico com a fonte. E você? A boca imunda deste homem, através de um coração pernicioso, maldoso, através da divina providência de Deus. Agora eu quero que os irmãos lembrem da divina providência. Causa secundária e causa primária. A causa primária era que realmente Cristo deveria ser crucificado. A secundária, esses homens com seus intentos, com a sua maldade, agirem em favor da causa primeira. Sem interferir, sem agir no coração deles, porque eles já eram maus. Mas além disso, esse homem profetiza algo segundo o que Deus realmente queria fazer. O que isso destaca para nós? Soberania. Poder absoluto de Deus. Deus está no controle até mesmo dos ímpios, até mesmo dos maus. Não existe nada, até mesmo Satanás, para invadir a nossa vida. Isso tem que ser conforme concessão de Deus. Caifás, ele só agiu conforme Deus delimitou. E no meio dessa sujeira toda, Caifás até mesmo profetizou. Isso é um toque, é um tempero, é uma cereja colocada, como se Deus estivesse falando: eu estou no controle. Eu comando. Eu sou o sim e o amém. Eu sou o alfa e o ômega. Ele está no controle. E é isso que nós devemos crer. Que todos esses açoites, que toda essa prisão, que toda essa vergonha, que todo esse escárnio que Cristo está passando é para a nossa salvação. E que nós, amados, exaltemos a Cristo e o seu poder.
Porque esse controle absoluto, essa soberania sobre toda a situação, ainda continua, ainda está sobre as nossas vidas. E é isso que nós temos que exaltar em Cristo. Que Deus abençoe a todos nós e que a igreja continue marchando resolutamente. E não existe situação que não esteja no seu controle. Que você sempre saiba disso. Não existe situação que não esteja no controle de Cristo. Ele é soberano e vai permanecer soberano. Inclusive nas mãos dos piores homens que você pode conhecer. Então, amado, contextualizando um pouco a mensagem, aplicando de uma maneira mais sábia, estamos prestes às eleições. No domingo que vem já são as eleições. Fique tranquilo, não vou falar para você votar em ninguém não, fica tranquilo. Tá? Mas o que deve trazer conforto para nós? De que Cristo está no controle. Não é sistema governamental que vai colocar nossas vidas em xeque. Não vai vir fome sobre nós se Deus não permitir que isso aconteça. E se vier, saberemos que isso é bom, que isso é justo. E não existe sofrimento maior do que este que Cristo passou. Que o irmão descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Tá? O nosso governante, como cantamos, né? O nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Deus abençoe, irmão.